Olá, sejam bem-vindos. E eu inicio o vídeo fazendo uma pergunta a vocês. Vocês estão dispostos a gravar a cena do seu filme todos os dias? No capítulo 3, Neville inicia falando sobre o conhecimento mental e o conhecimento espiritual. Na aula de hoje vamos falar sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Karina Selle. Eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo de despertar da consciência. Peço que vocês curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E vamos para o vídeo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre esse conhecimento espiritual e mental que Neville Goddard coloca no capítulo 3, o poder da assunção. Neville fala que o conhecimento espiritual ele está dentro de nós. O conhecimento mental é o que está fora de nós. O conhecimento mental, ele é como se você enxergasse seu sonho pelo lado de fora, como se você enxergasse o seu sonho distante de você, do lado de fora. E o conhecimento espiritual, seu sonho está dentro de você. Você tem que se tornar o seu próprio sonho. É isso que ele explica em suas palavras no seu livro, O Poder da Consciência. O conhecimento espiritual é o que todos nós devemos fazer. Nesse capítulo 3, logo no início, Neville fala: a ilusão do homem, a ilusão de Shefman, a ilusão do homem é achar que existem causas fora da sua própria consciência. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que existe apenas um único princípio em andamento, que é a sua própria consciência. Não adianta buscar fora, não adianta encontrar respostas fora de você, porque na verdade toda a causa está dentro de você, que é a sua própria consciência. No capítulo 1, nós vimos que não adianta a gente buscar respostas fora de nós. No capítulo 1, ele diz assim, que a substância pura, original, ela não quer nosso mal, ela não quer nosso bem. Ela é uma substância neutra, né? E essa substância neutra, pura, ela vai ser moldada de acordo com o que nós acreditamos sobre nós mesmos, sobre o autoconceito que você tem de si mesmo. O que você acredita ser é o que vai ser moldado, é o que vai ser realizado em sua vida, é o que vai ser manifestado. Também no capítulo 2, que foi a aula passada também, que a gente também foi a aula 2, o capítulo 2, relembramos o capítulo 1, e na aula 2 nós falamos que Neville diz que quando sua vida está uma bagunça, cheia de contradições, né? Cheia de problemas, contrastes, né? Não é porque existem duas forças brigando. Lembra desse exemplo? Que não existe duas forças brigando pelo seu destino. Não é um mal contra o bem. Não. É simplesmente um princípio em andamento, um único princípio em andamento. E esse princípio é a sua consciência. Então, no capítulo 2, ele quer dizer isso. Ele quer dizer que quando sua vida está uma bagunça, cheia de contrastes, problema de um lado, problema do outro, qual é o princípio que está em andamento? A sua consciência. Não adianta você buscar causas fora de você. É isso que ele fala lá na introdução do capítulo 3. Né?
É ilusão do homem achar que existem causas fora da consciência dele. O problema que existe na sua vida está no arranjo da sua mente. Lembra do capítulo 2, que fala sobre o arranjo da mente, das crenças, né, de tudo que está organizado lá na sua mente? Pois então, é disso que Neville fala, que há um único princípio em andamento, que não existe duas forças brigando pelo seu destino. Não é um bem contra o mal, é o arranjo da sua mente que se molda de acordo com o que você acredita, de acordo com o que você pensa. Essa substância original, ela se molda e se organiza, né? Se organiza para que se manifeste no seu mundo físico, né? E lá na Bíblia diz, ele coloca no livro aí, ele diz assim: e transformai-vos e sede transformados pela renovação da vossa mente. E ele diz, o primeiro passo para a renovação da vossa mente é o desejo de mudar, é o desejo de ver a mudança, é o desejo de reorganizar tudo que você bagunçou, tudo que está bagunçado na sua mente. É isso que ele fala lá no livro, no capítulo 3, que é bíblico. E sede transformados pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. O primeiro passo para a renovação da vossa mente é o desejo. E eu lembro a vocês que até falei na aula passada do Ho'oponopono, que eu falei que tudo começa com um desejo forte, com um desejo ardente de mudar, de querer a mudança na sua vida. E aí Neville Goddard, ele usa a parábola, ele usa a metáfora da mariposa. Neville Goddard, ele cita a parábola da mariposa para mostrar justamente esse desejo, essa vontade que nós temos que ter de mudar a nossa mente, de mudar a nossa vida. Ele comenta sobre a mariposa e uma chama. Imagine uma mariposa que está apaixonada por a chama de uma vela. Ela fica olhando para essa vela, namorando com essa vela, mas o desejo dessa mariposa é tão ardente de conhecer esse fogo que ela recolhe suas asas e entra de cabeça naquele fogo e se torna um com esse fogo, se torna um com essa chama. Então ela teve um desejo ardente de conhecer, ela teve um desejo ardente de saber, a curiosidade de querer saber o que é aquele fogo, aquela chama. Então ela simplesmente entra de cabeça, recolhe suas asas e entra na chama e se torna uma com o fogo, e se torna uma com a chama. O que é que ele quer dizer aí? Que nós precisamos nos tornar o nosso próprio sonho, nós temos que nos tornar o nosso próprio desejo. A mariposa, ela não pensou duas vezes, ela simplesmente entrou de cabeça, ela não olhou para trás, ela não teve dúvida, ela simplesmente entrou, ela se tornou uma com a vela. Né? Então, nós devemos procurar ser que nem essa mariposa. A gente precisa ser o nosso sonho. Lá na introdução eu falei, conhecimento mental é o que a gente vê fora. É quando a gente vê nosso sonho fora, longe de nós. Mas sabemos que nosso sonho não está fora. Ele diz, o conhecimento espiritual, a gente precisa se tornar nosso próprio sonho. Vocês ignorem que eu moro num sítio e as galinhas às vezes fazem um barulhinho. Não sei se vocês estão ouvindo.
Mas peço desculpa a vocês, mas é que animal a gente não pode controlar, né? Então, voltando pro vídeo. Então, voltando, né? Voltando a falar sobre a mariposa, né? Nós precisamos ser o nosso sonho. Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Deixar isso bem marcado. Que a mariposa, ela teve essa coragem de entrar na chama e se tornar uma com a vela. E por que nós não podemos fazer isso? Porque a gente não pode dar o primeiro passo de mudar a nossa vida. A gente é merecedor de algo melhor. A gente não precisa aceitar a bagunça que está a nossa vida. A gente não precisa querer o que está aí. A gente tem o poder de mudar. Nós somos Deus em ação. A substância original pura habita em nós. Existe uma onda de luz que habita em nós e que temos ela a nosso favor. A gente só precisa tomar posse desse poder. Então, quando ele fala a mariposa, que a mariposa ela recolheu suas asas e se tornou uma com a chama, da mesma forma a gente precisa fazer na nossa vida. Se a gente tem um sonho, não desista por causa de suas crenças, por causa que sua mente fica conversando blá, 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 dizendo que você não consegue, de que você não pode, de que você não tem capacidade. Não deixe ela fazer isso. Ignore. Tá aí as ferramentas do Ho'oponopono para poder ajudar você. Então, busque ser o seu sonho. Na última aula do Ho'oponopono, no curso que eu estou dando do Ho'oponopono, eu falei sobre a pedra filosofal. O que é essa pedra filosofal? Justamente isso que a mariposa fez. Uma vontade ardente de conhecer esse fogo, de realizar o seu desejo. Na pedra filosofal, no conhecimento dos alquimistas, eu expliquei que o bronze representa nosso ego, nossas crenças, nossas limitações. E o ouro representa a nossa iluminação, a nossa essência divina, a nossa sabedoria. E que o caminho para sair do bronze e chegar no ouro, é a vontade. É o elemento mais precioso que nós temos, é a vontade, é esse fogo ardente. Eu não sei se eu já falei para vocês, acho que é a primeira vez que eu vou falar aqui no vídeo sobre isso. Que eu tive que tomar essa atitude na minha vida. Eu tive que me tornar o meu próprio desejo. Né? Eu tinha uma vontade enorme de morar no sítio. Tinha esse desejo dentro de mim. E a gente sabe que quando vem o desejo, esse desejo não é nosso. Não é do nosso ego, é da nossa essência, é da nossa centelha divina. E eu comecei a sonhar com essa vida no sítio, no campo. Eu comecei a sonhar, eu comecei a entrar na ação. Eu não só visualizava, eu entrei na ação, eu comprei ferramentas para minha mente entender que eu estava no sítio. Eu tinha um sonho de plantar maracujá, eu plantei maracujá em casa. O maracujá começou a ramar, tomar a garagem da casa, porque vocês sabem que maracujá rama, né? Então o maracujá começou a ramar, mas eu visualizava que aquele maracujá, eu estava no sítio. Eu estava no sítio, ali era a minha roça, e eu visualizava assim. Comecei a ligar para vender a casa, comecei a entrar na ação, eu ligava todo dia para saber quem queria trocar, quem queria vender. Eu tinha esse sonho ardente dentro de mim.
Eu não desisti dele. E ele se manifestou na minha vida. Hoje eu tô gravando esse áudio, ou tô gravando esse vídeo para vocês no sítio. Eu realizei meu sonho. O desejo era ardente. Eu não tinha como escapar dele. Então, eu desejo que vocês façam o mesmo. Não desistam do sonho de vocês. Não desistam. Quando vocês entram na ação, o universo começa a se mover. E tem uma hora que ele entende total o que você quer. Quanto mais você entra na ação, mais o universo vai entendendo o que você quer. Então, não desista do sonho de vocês. Se torne o próprio sonho. Tem um livro de Esther Hicks e Jerry Hicks, que a consciência que fala com eles é Abraham. E ela fala lá que no desejo existe o desejado e o indesejado. O desejado é a gente se tornar esse sonho. E o indesejado é quando a gente vê fora. É a mesma coisa que Neville Goddard está explicando aqui no Poder da Consciência, nesse capítulo 3. Você quer um carro? Se torne esse carro. Durma na certeza que já tem o carro. Entre na ação do carro. Brinque de criança. Acredite que ele já é seu. Se você tiver um desejo ardente, se tornar o seu próprio sonho, ele vai se manifestar. Não desistam. Então, o que Esther Hicks quer dizer no livro dela ela quer dizer o quê? O nome do livro é Peça e Será Atendido. Esther Hicks e Abraham Hicks. E aqui ela diz a mesma coisa que Neville Goddard está falando. A coisa espiritual é o seu desejo, é o desejado. E o conhecimento mental é o indesejado, né? Aquilo que você não deseja. Então, se eu quero saúde, eu não posso pensar na doença, no meu estado de doença. Eu tenho que me tornar a saúde. Se eu quero um carro novo, eu não posso olhar para o meu carro novo, meu carro velho com pneu furado. Não, eu tenho que me recusar a olhar para esse carro, né? Deixa o carro lá na garagem, deixa ele lá guardado, nem olhe para ele. Deixe seu carro lá quietinho. Comece a visualizar o carro novo. Ignore o seu ambiente alheio, porque aquele carro velho é passado. Comece a entrar na ação no carro novo, a visualizar ele, a brincar, né? A falar palavras que tragam ele para a sua realidade, porque realmente a sua realidade é a da imaginação. Não é a que a gente consegue tocar, não é esse corpo físico, as paredes da casa, não. O real é aquilo que a gente não vê, mas que a gente acredita ser, que já é real. É do invisível para o visível. Então, o que que você está esperando? Eu comecei a aula com uma frase. Você está pronta para gravar o filme da sua vida hoje? Você está pronta? Porque a vida é isso, a gente precisa gravar a cena da nossa vida todos os dias. Porque o que a gente está vivendo hoje no mundo físico já é um passado. E a gente precisa gravar todos os dias aquilo que a gente quer, que a gente deseja. Não importa o que. A gente precisa ir atrás do que está dentro de nós, que é o nosso desejo, nossos sonhos. Porque afinal, o que, que a gente está fazendo aqui, se não para viver os nossos sonhos, aquilo que a gente ama fazer e que nos faz feliz? Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo
o roteiro dessa aula. Para quem tiver interesse em baixar, eu vou deixar o link. E é isso, meus queridos. Na aula de hoje a gente falou sobre o poder da Assunção. Relembramos lá a aula passada sobre a consciência, né? Que a gente não tem duas forças brigando pelo nosso destino, que a única coisa em andamento é a nossa consciência, que é a ilusão do homem achar que existe causas fora dele, fora dele porque o que existe em andamento é a sua consciência. Falamos do arranjamento da nossa mente, que ela é a causa de tudo, é a nossa consciência, é o que está organizado dentro dessa mente, suas crenças, seus medos, suas angústias, o que precisa ser limpo, o que precisa ser organizado, arrumar a bagunça, varrer toda a sujeira, limpar todas essas memórias que precisam ser limpas. Falamos sobre a mariposa, sobre o desejo ardente, dela conhecer a chama, do sonho que a gente precisa tornar real, que a gente tem esse poder dentro de nós, que a gente não precisa desistir dos nossos sonhos. Quanto vale um sonho, né? Eu acredito que uma vida inteira. Se tiver que passar uma vida inteira para realizar um sonho, por que não tornar isso um propósito em nossa vida? Não é verdade? Então é isso. Falamos também sobre a pedra filosofal, a vontade. Falamos sobre o desejado e o indesejado. Que não é só um autor que fala. Às vezes algo, no caso, o desejo. Tanto no livro de Neville Goddard como no livro Peça Ser Atendida, eles falam da mesma coisa. Um fala sobre conhecimento mental e espiritual. O outro livro fala sobre o desejado e o indesejado. Mas eles querem dizer a mesma coisa. O que eles querem dizer é que nós precisamos olhar para dentro e ser o nosso próprio sonho. Gravar nosso filme todos os dias, porque é isso que nos leva à mudança da nossa realidade. Então, termino o vídeo hoje por aqui. Peçam que vocês curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, para que outros tenham acesso a esse conteúdo. E desde já eu agradeço a todos, gratidão. Até o próximo vídeo.